Bem, queridos alunos, retornando à segunda parte da aula, dando sequência agora falando aqui da fisiopatologia da hipertensão arterial pulmonar. A gente viu, né, que é uma doença grave, né, que tem várias origens, insidiosa, né, que está relacionada ali ao aumento da pressão pulmonar, que vai comprometer, né, o ventrículo direito, o ventrículo cardíaco. E isso se dá muito por um processo e que assim, inúmeras etiologias vão levar a uma remodelagem que vai aumentar a pressão nesse circuito, aumentando a pressão nesse território. Mas como isso acontece exatamente, né? Então, independente da etiologia da hipertensão arterial pulmonar, ela é uma doença grave e progressiva. No final dela, né, você vai resultar em uma grave disfunção ventricular direita e comprometimento da tolerância à atividade física, podendo levar a insuficiência cardíaca direita e morte, né? Isso aqui já é bastante evoluído que tiver aqui na seta, né? Uma coisa que caracteriza a hipertensão arterial pulmonar é a proliferação vascular e remodelagem de pequenas artérias pulmonares, né? Essa remodelagem que vai promover, aumentar a resistência pulmonar. A resistência, a pressão na artéria pulmonar. Assim, gente, o aumento progressivo da resistência vascular pulmonar leva à insuficiência cardíaca direita, que vai levar aos sintomas mais graves, muitas vezes levando o paciente a óbito, como a gente já conversou aqui. Bem, como isso acontece? Essa figura aqui é uma figura interessante, né? Esse pulmão aqui, dê uma olhada aqui do lado esquerdo. Ele mostra, te vê aqui os vasos, né, grossos, escuros. Uma boa circulação seria sem hipertensão, né? E quando você olha aqui para o direito, vasos finos e claros, né? Já com uma vasoconstrição acentuada, né? Obviamente, se você faz vasoconstrição, você aumenta a resistência, então você aumenta a pressão média da artéria pulmonar, né? E por que isso acontece? Porque nós temos um desequilíbrio entre mediadores químicos, alguns atuando como vasoconstritores e outros atuando como vasodilatadores. É importante para a gente conhecer esses mediadores porque mais à frente, quando eu falar da farmacologia, né, a gente vai ver que eles atuam bloqueando ou imitando esses mediadores químicos, né? Então, entre os vasoconstritores, a gente pode chamar aqui a atenção para a endotelina A1, tromboxano A2 e a própria serotonina. Atuam promovendo vasoconstrição e elevando a pressão arterial pulmonar. Mas, claro, além deles, atuam também moléculas que trabalham no sentido oposto do processo, como vasodilatadores. E aqui no slide está dando destaque para dois, né? A prostaciclina, tá? Então anotem isso aí que isso é muito importante, né? Prostaciclina, existem análogos, né? E o óxido nítrico. Então eles vão trabalhar de maneiras opostas. Na situação fisiológica normal, o que acontece, né? Então tá lá a artéria pulmonar normal, né? Você tem a endotelina liberada pelo endotélio, endotelina 1 aqui na imagem, visualizem, que vai atuar através de seus receptores ETA nas células do músculo liso vascular, membrana do músculo liso vascular. Vai promover basicamente dois efeitos, tá? Aumentar o cálcio, como a gente vê aqui na imagem, aumento do cálcio citosólico, e também pode atuar na proteína G inibitória diminuindo o AMP cíclico, qual é importante segundo mensageiro. Esses efeitos que vão, no final das contas, aumentar o cálcio intracelular e o próprio cálcio via seus receptores vai recrutar cálcio, aumentando ainda mais
você leva ao processo de contração do vaso, ou seja, vasoconstrição das arteríolas e proliferação celular. Mas esse mecanismo aqui, que levaria à hipertensão, ele é contrabalanceado. Como falei para vocês até agora, nós temos a prostaciclina, PGI2 aqui, e o óxido nítrico, que eles também vão atuar a partir de células endoteliais. Nesse caso, contrabalanceando. O óxido nítrico estimula o unilato ciclase solúvel, como eu tive aqui na imagem, aumentando o GMP cíclico. E a prostaciclina liga-se ao receptor prostanoide, aqui na membrana luso, do músculo vascular, estimulando a adenilato ciclase, que aumenta o GMP cíclico. Esses dois mediadores, por sua vez, vão atuar promovendo o efeito exatamente oposto que a gente viu da endotelina. Então, eles vão promover tanto o relaxamento do vaso, ou seja, vasodilatação, como eles têm um efeito antiproliferativo. Isso está em equilíbrio na fisiologia normal, como mostra a imagem. O que os estudos demonstraram deste processo durante a hipertensão arterial pulmonar? Na hipertensão arterial pulmonar, nós temos uma produção da endotelina 1 em excesso. Então, olha o que ele fala. A produção de endotelina 1 é maior. A produção da prostaciclina do óxido nítrico é reduzida. Então, eu te ver aqui na imagem, olha a seta aqui, e dando ênfase, né? Uma seta muito mais grossa, mostrando uma maior atividade dessa via. Enquanto a prostaciclina é um óxido nítrico, uma seta bem fininha, né? Mostrando que está uma... O que ele quer mostrar aqui nessa imagem? Que há um desequilíbrio neste processo. O equilíbrio é deslocado em direção à constrição do vaso e proliferação celular no músculo liso vascular. Então, aumento das vias de sinalização de cálcio, que vai promover aumento da proliferação e contração. E do outro lado, você diminui o relaxamento muscular, você diminui as vias antiproliferativas. Aí você tem um estado de desequilíbrio, favorecendo assim vasoconstrição e proliferação, que vai aumentar a resistência e, consequentemente, elevar a pressão arterial pulmonar. Ok? Então, a gente tem um processo de remodelamento dessas arteríolas. A partir daí, o paciente vai apresentar sintomas relacionados a esse processo. Ou não, né? A hipertensão arterial pulmonar leve, por exemplo, que é naquele estágio inicial do processo, o paciente simplesmente pode ser assintomático, não apresentar sintomas. Os sintomas é uma doença que ela tem início silencioso, né, insidiosa. Os sintomas só vão aparecer quando você tem a hipertensão arterial pulmonar moderada a grave. Aí nessa situação, sim, o paciente passa a apresentar sintomas, como falta de ar, vertigem, fadiga, dor torácica típica. Vale ressaltar que essa falta de ar inicialmente ela inicia só durante uma demanda, né? Um exercício, subir uma escada. Depois isso vai evoluindo, você passa a ter dispneia ao repouso. Conforme a doença vai evoluindo e avançando, vai aparecendo sinais característicos de insuficiência cardíaca. Então o paciente vai desenvolver insuficiência cardíaca direita, que vai estar associada a inchaço dos pés, edemas, inchaço do abdômen, veias e pescoço, já um estado, sintomas característicos de insuficiência cardíaca. E a partir daí outros, como tosse, dor de cabeça, palpitações e sudorese. Então é um quadro que é difícil, né? Ele vai evoluindo lentamente e você acaba tendo, muitas vezes, quando os diagnósticos já está um quadro bem avançado. E muitas vezes irreversível.
Bora lembrar que nós temos um caso clínico, né, de uma paciente. Bora dar uma olhada no caso dela. Espera aí, não estou conseguindo acessar. Ó. Acho que eu tenho que mudar para ponteiro. Só um momento, meus amores. Ué, cadê meu ponteiro? Ah, tá aqui. Caneta. Pô, não consegui acessar, que absurdo. Ainda bem que vocês não estão com pressa, né? Eu fiz um negócio que eu ampliei, olha, tá bom, bora ver como funciona. Meu Deus, que situação. Então, olha só, paciente MRL, 34 anos, sexo feminino, né? Residente em Belém, cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos. Paciente diagnosticada com hipertensão pulmonar há 5 anos, em acompanhamento no ambulatório de pneumologista. Refere o uso de oxigênio e terapia domiciliar há 3 anos. Porém, há 2 semanas está evoluindo com dispneia ao repouso, dessaturação, cianose de extremidades, nega febre, nega tosse. Refere taquicardia. Então a gente vê aqui nessa paciente, primeiro não dá para dizer qual é o tipo de hipertensão que ela tem pela essa historinha. A gente não sabe a história dela anterior, o que causou essa hipertensão. Mas aparentemente ela já apresenta sintomas no estágio bem evoluído, né, após 5 anos, porque ela já apresenta dispneia ao repouso. No momento ela deu entrada, ou seja, ela foi hospitalizada e deu entrada no CTI consciente, orientada a respirando espontâneo, com uso de máscara de O2, com boa tolerância, mantendo saturação. Hipotérmica, ou seja, sem febre, hipotensa e com uma estabilidade hemodinâmica, ou seja, ela apresenta uma queda de pressão, que a gente vê aqui nessa tabelinha. Olha a pressão arterial dela de 8, 10, meio-dia, está 8/6, então ela tem uma queda de pressão acentuada. Né? Estabilidade hemodinâmica. Normocárdia, taquipneia. Se bem que aqui ela está mostrando uma frequência cardíaca. Ela já está taquicárdia aqui, né? 110 batimentos por minuto. Taquipneia, cianose de extremidades, aceita. Dieta via oral normalmente, pele íntegra, diurese. Presente fralda em bom volume. Tem uma paciente que ela tem um quadro de... Me parece um quadro já evoluído com sintomas, né, já de falta de ar durante, você vê, em estado de repouso, né, tanto que ela foi hospitalizada, um quadro que evoluiu bastante, e chama atenção a queda de pressão, né, aparentemente a queda de pressão. Quando a gente olha aqui os sintomas que estão numerados aqui na literatura, a queda de pressão não faz parte desse quadro sintomático. Né? Por outro lado, a gente sabe que nesse quadro dessa paciente se levantou a suspeita de sepse de foco pulmonar, que não pode ser descartada. Então se levanta, né, a hipótese também que ela possa ter uma sepse de foco pulmonar. Mas conforme a gente for avaliando, a gente vai revisitar ela e ver o que está causando essa queda de pressão. Existe uma classificação, né, funcional. A gente pode até tentar classificar a nossa paciente aqui, que chama os achados da anamnese, né? Então, paciente classe 1 são aqueles com ausência de sintomas nas atividades físicas habituais. Então, o paciente sem tendo sintoma, dificilmente, por sinal, esse paciente vai ter um diagnóstico. Classe 2, atividades físicas habituais causam sintomas, acarretando discreta limitação. Porém, não apresenta sintomas no repouso, né? Olha que ela não apresenta. Então, nossa paciente ela não é nem classe 1 nem classe 2. A gente viu que ela já tem sintomas e esses sintomas com bastante limitação, né? Então, classe 3, mínima atividade física habitual causa importante limitação. Não apresenta sintomas no repouso. Se a gente for classificar a nossa paciente, ela está na classe 4, né? Incapacidade para qualquer tipo de atividade física habitual. Sintomas vão estar presentes mesmo em repouso. Sinais de falência de ventrículo direito. A gente não tem muitas informações da nossa paciente, mas é possível que ela já esteja entrando em quadro de insuficiência cardíaca. Se eu fosse classificar ela, né,
função desses achados da anamnese, colocarei ela como aqui na classe 4. Então, como a gente vê, né, esses sintomas aí são bem específicos. Ele começa de maneira assintomática, né, como a gente viu, e isso vai evoluindo com o tempo, né, de maneira irreversível, ao ponto que ele começa a apresentar dispneia, o esforço e fadiga. Isso continua a evoluir, e essa dispneia, essa fadiga já começa mesmo, sem necessariamente estar fazendo esforço, né? E no terceiro estágio ele coloca aqui já sintomas da insuficiência cardíaca. Como a gente sabe, né, o ventrículo direito, como ele está mostrando aqui na imagem, o ventrículo direito, ele passa a fazer muito esforço para vencer, né, a pressão na artéria pulmonar. Isso vai levar a uma hipertrofia do ventrículo, como a gente pode ver aqui na imagem. Uma dilatação do tronco da artéria pulmonar. Então são achados característicos que você vai já associar a sintomas, né, de insuficiência cardíaca. Angina, associada à hipertrofia ventricular direita, síncope aos esforços e edema periférico. Então, normalmente isso aí é um processo irreversível, conforme vai avançando. Ainda assim, eles são um diagnóstico difícil, né, para o médico chegar ao quadro. Existem muitos exames que ele precisa fazer antes, né, mas bora dizer assim, o padrão que vai fechar o diagnóstico é o último exame, né, isso depois de fazer várias triagens, eletro, ecocardiograma, e vai chegar a fazer, né, até que aí ele possa fazer o cateterismo cardíaco. Aí o cateterismo vai determinar se ela tem hipertensão pulmonar ou não. Como ele fala que a pressão normal na artéria pulmonar é 14 milímetros de Hg. Se o paciente apresenta uma pressão na artéria pulmonar maior ou igual que 25, você já considera ele com hipertensão arterial pulmonar. No cateterismo, você pode também avaliar a pressão venosa pulmonar, fazendo durante a chamada pressão de oclusão. A gente viu, né, no vídeo anterior, que você tem aquelas causas arteriais, né, e venosas. E na venosa, né, você teria uma pressão venosa pulmonar maior que 15 milímetros de Hg. Então seria uma hipertensão venosa que está muito associada à insuficiência cardíaca. Ou seja, o diagnóstico se dá através do cateterismo, mas o cateterismo ele vai ser o último exame que vai chegar no paciente. Isso depois de ver todo o histórico dele, todos os seus sintomas, já se fez o ecocardiograma, você já tem uma estimativa da pressão arterial pulmonar média, e a partir daí você fez o diagnóstico com esse cateterismo. Tratamento farmacológico. Vamos vir para o próximo vídeo que a gente vai começar a falar sobre o tratamento. E a gente vai dar uma olhada, né, no tratamento da nossa paciente. Até o próximo vídeo.